Boa noite a todos. Vamos começar então esse fórum de debate, último fórum de debate do ano, né? E o fórum dessa noite ele está a cargo então do Hospital das Clínicas. O Eduardo Boba, que é vice-presidente da sociedade, é que vai assumir a coordenação desse fórum. Então vamos começar a reunião. Eduardo. Boa noite a todos. A gente ficou então escalado então para fazer essa última reunião. A gente selecionou um caso recente que a gente teve na enfermaria, que é bastante interessante, bastante ilustrativo pelo dado inusitado do caso em si. Então nós vamos fazer a apresentação do caso, posteriormente nós vamos deixar aberto para alguns questionamentos, entrar num diagnóstico diferencial e por fim nós temos uma das convidadas que a gente pediu para estar comparecendo, que é a doutora Adriana, que vai discutir um dos aspectos do caso. Então eu vou convidar em primeiro lugar a doutora Débora Russo. Ela vai fazer a apresentação do caso. A doutora Débora é R4 da disciplina e estava acompanhando o caso que a gente teve então recentemente. Então, boa noite a todos. Então, o caso clínico começa com uma paciente do sexo feminino, de 41 anos, casada, natural e procedente de São Paulo, do lar, que teve o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico aos 21 anos e, como critério, ela tinha um quadro cutâneo de fotossensibilidade, artrite, um quadro hematológico com linfopenia, inicialmente um quadro renal com uma glomerulonefrite mesangial, pleurite, um FAM pontilhado homogêneo com anti-DNA positivo. Mais de 10 anos depois, ela foi diagnosticada com a síndrome do anticorpo antifosfolípide secundário ao LES. Como critério, ela teve uma trombose venosa profunda da veia femoral direita, com positivação dos autoanticorpos, os antifosfolípides, anticardiolipina, IgG e IgM, anti-beta-2-glicoproteína e tinha um anticoagulante lúpico negativo. Desde o início, o tratamento com droga de base foi a hidroxicloroquina. A azatioprina, como tratamento imunossupressor, foi suspensa em fevereiro de 2002 com um quadro de leucopenia. E então iniciado o mofetil, que ela usou de fevereiro de 2002 até outubro de 2007, suspenso por remissão do quadro. E daí, mais ou menos 6 meses depois, em abril de 2008, após um quadro de herpes zoster que a paciente teve, ela reativou o lúpus. Apresentou um quadro de artrite de punhos e metacarpofalangianas, ombro, complemento indetectável e positivação dos níveis de anti-DNA, além de um quadro hematológico, novamente, de anemia e linfopenia, e foi reintroduzido como tratamento imunossupressor, mofetil e prednisona. E aí ela seguiu com a gente até abril de 2012, quando foi suspenso por melhora do quadro a prednisona, e em dezembro de 2012 suspenso o mofetil por remissão do quadro novamente. Ela seguiu com a gente, então, fazendo uso de anticoagulação plena com a varfarina, droga de base usando hidroxicloroquina, losartana e vitamina D. E aí, em maio de 2014, no ambulatório, ela chega para a gente contando uma história de dor, tipo ventilatório dependente, em hemitórax direito, que foi súbito e depois progressivo a dor, uma dispneia aos moderados esforços, e aí nós encaminhamos ao pronto-socorro. Foi excluído TEP, tinha um dedímero em níveis normais, e foi realizado uma tomografia onde a gente pode ver aqui um derrame pleural, mas proeminente na base direita, a gente consegue ver broncograma aéreo e até um sinal de pericardite, a gente vê espessamento do pericárdio. Então ela foi internada na nossa enfermaria com um quadro de atividade lúpica por serosite, além de um quadro infeccioso associado. E evoluiu com melhora do quadro depois de antibiótico terapia endovenosa, rocefin claritromicina, metilprednisolona na dose 0,5 mg por quilo dia, por peso. Hidroxicloroquina nós mantivemos e pedimos uma avaliação da cardio, que foi proposto o tratamento através da introdução de colchicina como anti-inflamatório para esse quadro de serosite, dessa pericardite que ela possuía. Ela evoluiu bem,
seguindo com a gente de forma regular no ambulatório, em desmame de prednisona. 4 meses depois, ela volta com um quadro de 1 semana de fadiga, novamente dispneia aos pequenos esforços e dor ventilatório dependente, além de artralgia de mãos. Estava em uso regular da hidroxicloroquina, fazendo uso da prednisona já em desmame e mantendo colchicina, o antihipertensivo e a reposição de vitamina D. No exame físico, em regular estado geral, algo hipocorada, estava hidratada, eupneica. A ausculta pulmonar era normal e saturava bem em ar ambiente. A ausculta cardíaca, sem alterações, apresentava-se um pouco hipertensa e um pouco taquicárdica. E tinha um edema de membros inferiores. O laboratório, o último laboratório que ela trazia para a gente, mostrava um quadro de anemia, uma leucopenia discreta, com uma linfopenia com 640 linfócitos, plaquetas normais, uma queda significativa da dosagem de C3 e C4 em relação aos exames anteriores, função renal normal, VHS como prova de atividade inflamatória um pouco elevada e o NR dentro do alvo. O que mostrava para a gente, nesse raio-x que ela trouxe, foi uma elevação que mantinha da hemicúpula direita. E aí, no ambulatório, nós fizemos novamente a hipótese de uma nova atividade do lúpus, por conta de uma serosite que estava sendo refratária, essa manutenção de artralgias, a queda de complemento, o quadro hematológico que ela tinha, e a gente suspeitou de pulmão encolhido, da síndrome de shrinking lung. Como conduta ambulatorial, a gente encaminhou a pneumo para a investigação do pulmão encolhido e optamos por pulso de metilprednisolona 1 grama durante 3 dias. Então, ela foi encaminhada ao nosso hospital dia, onde foi programado metilprednisolona durante os dias 6, 7 e 8 de outubro. Ela recebeu, nesses 2 primeiros dias, 1 grama. E no dia 8 de outubro, no 3º dia, ela vem para a pulsoterapia queixando de uma dor, um edema difuso de língua com dificuldade para deglutição, além de um engurgitamento, um edema cervical difuso, negando febre ou calafrios. Nesse momento, na nossa primeira avaliação, foi suspenso a pulso de metilprednisolona e nós encaminhamos a paciente para a emergência. Então, essas fotos a gente consegue avaliar. Foi no momento que nós fomos avaliar antes da infusão. Ela tinha um engurgitamento cervical super importante, com dificuldade de deglutição. Aqui no recesso infralingual a gente vê um acúmulo de saliva. E chamava a atenção da gente essas erosões que ela tinha na ponta da língua. Como hipótese diagnóstica, a primeira foi feita de anafilaxia, também de infecção, e até mesmo por ser uma paciente que, apesar de estar atualmente com o INR no alvo, a gente pensou numa trombose de vasos cervicais, ou mesmo um sangramento e a presença de um hematoma cervical. Boa noite, então foi só a troca da apresentação, para quem está ouvindo de longe. Meu nome é Luciana, boa noite. Então, esse caso foi um caso bem interessante e bem dramático, que nós atendemos no mês passado lá na nossa pulsoterapia. Então, nós resolvemos trazer. Então, a gente já falou quais foram as nossas hipóteses diagnósticas, os nossos diferenciais. Eu acho que não tem como pensar num paciente com edema de língua sem pensar em reação alérgica mesmo. Acho que entra como uma das principais diferenciais. No entanto, o que era muito intrigante é por que a paciente ia fazer uma reação alérgica no 3º dia de um pulso de metilprednisolona, né? A língua, então, ela é um órgão que é muito importante para a deglutição, para a mastigação, para a fala, para o paladar, e ela é composta basicamente de músculos. Na sua camada superficial existem as papilas linguais e as papilas gustativas, que são responsáveis pelo gosto, pela sensação de gosto. A irrigação da língua, ela se faz principalmente por ramos da carótida externa. A drenagem venosa principalmente vai para jugular interna, e a sua drenagem linfática, ela vai para linfonodos submentonianos, submandibulares e para linfonodos cervicais profundos.
Quando nós pensamos em edema de língua, então, tem que pensar em angioedema. Tanto um angioedema imune, mediado por IgE, como em angioedemas não imunes. Outras causas, quando nós formos levantar na literatura, seriam obstruções à drenagem venosa ou linfática e traumas. Há relatos, por exemplo, de paciente evoluir com edema de língua num pós-cirúrgico, tanto por irritantes locais ou reações a medicamentos usados durante a cirurgia, mas também por trauma e compressão pela cânula traqueal ou, por exemplo, por uma máscara laríngea. Dentre as causas de edema de língua em si, nós temos causas crônicas, como acromegalia, amiloidose, causas genéticas, que incluem síndrome de Down e um mixedema de um hipotireoidismo, por exemplo. No entanto, hoje nós vamos falar do diagnóstico diferencial das causas de edema de língua agudo. Acho que principalmente na nossa paciente, angioedema sempre entra. Uma paciente com diagnóstico de síndrome antifosfolípide não tem como pensar em eventos agudos sem pensar em possibilidades de eventos vasculares. Então, trombose, hematoma pelo fato dela estar anticoagulada e poder estar fora do alvo e ter um hematoma. Uma paciente imunossuprimida, sempre também acho que tem que entrar no diagnóstico diferencial a infecção. E como há esses relatos de trauma, também era uma das nossas possibilidades. Essa paciente, ela negava ingestão, ela foi questionada quando ela chegou com aquela língua, com relação à ingestão de alimentos, à ingestão de algum outro medicamento, e ela negava qualquer coisa que fosse atípica. Ela já tinha feito pulsos de corticoide anteriormente e nunca tinha tido reação. Ela negava episódios prévios de edema de língua, para pensar num angioedema hereditário, ou mesmo adquirido por deficiência do inibidor de C1. Ela negava casos semelhantes na família de edema de língua e, agudamente, ela negava febre. A queixa dela era o edema da língua e uma dor muito intensa na língua. Então, no nosso diagnóstico diferencial, um angioedema. O angioedema se caracteriza por um episódio agudo de edema, que não é um edema gravitacional. São edemas em locais de tecido conjuntivo mole, como língua, lábios, região periorbital, face, glote, trato respiratório e trato gastrointestinal. Então, o angioedema ele é dividido em mecanismo imune, que é mediado por IgE e leva à degranulação de mastócitos, liberação de histamina, que são as reações alérgicas e a anafilaxia. Nas reações alérgicas, comumente, além do angioedema, nós podemos ter urticária, broncoespasmo, laringoespasmo e na anafilaxia, o quadro de hipotensão e instabilidade hemodinâmica. Essa paciente não tinha nenhuma lesão cutânea, estava estável hemodinamicamente, a pressão, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio nesse momento agudo. E então, se ela não tinha outros comemorativos pensando no angioedema associado a uma reação alérgica. O angioedema não imune, então mediado por bradicinina, é o exemplo, por exemplo, por droga, o angioedema causado por IECA ou por bloqueador do receptor de aldosterona que a paciente usava, losartan. E é interessante, esses angioedemas por droga, eles são não imunes e eles podem acontecer logo após a exposição, com menos de 24 horas do uso da droga, mas também podem acontecer após anos da exposição, com relatos de até mais de 10 anos. Então, essa paciente usava losartan, era uma possibilidade, mas também era intrigante ela fazer um angioedema por droga num momento que ela estava pulsando com corticoide. Mas seria uma programação de que ela não voltasse a tomar o losartan até que o quadro fosse esclarecido. Com relação ao hereditário, ela negava episódios prévios também. De qualquer forma, como angioedema é um diagnóstico importante num edema de língua,
essa paciente recebeu, assim que ela chegou na nossa enfermaria para receber o terceiro pulso, antes de encaminhá-la ao pronto-socorro, ela recebeu hidrocortisona. Nós fizemos corticoide, mas outro corticoide, não a metilprednisolona. Então, nós fizemos hidrocortisona 300 miligramas. Interessante que existe descrição de reações anafiláticas e reações anafilactoides por metilprednisolona, principalmente o succinato sódico de metilprednisolona, que é o solumedrol que essa paciente recebeu. Existem uns 100 casos relatados na literatura, com confirmação de mecanismo alérgico, com o prick test por IgE, dando positivo em alguns casos para o succinato de metilprednisolona e não dando positivo para a metilprednisolona isolada ou o acetato da metilprednisolona. Então, levando a crer que pode ser alguma coisa no succinato que sirva como o antígeno mesmo para deflagrar a resposta imunológica. Há relatos de caso de reação alérgica à prednisona VO e também à metilprednisolona intraarticular injetável. Então, lembrando que quando você tem a urticária, tem que pensar em reação mesmo angioedema por reação imune, mas essa paciente não tinha lesões cutâneas associadas, a nossa paciente. Aqui é um caso da literatura, justamente de um edema de língua muito importante, que foi um angioedema por IECA. E lembrando que também reações de hipersensibilidade locais podem causar edema de língua. Esse aqui é um caso da literatura também, de um menino de 15 meses, que ele estava embaixo de uma árvore, teve contato com esse inseto na língua, e ele teve um edema de língua por reação, angioedema não imune por reação local mesmo de hipersensibilidade. Sempre pensando na nossa paciente com lúpus e síndrome antifosfolípide, a possibilidade de eventos agudos vasculares. Nós encaminhamos a paciente ao pronto-socorro, sugerindo que fosse dosado logo o TP, para ver se ela vinha com controle de TP adequado nos últimos meses. No entanto, o que teve de diferente nos últimos 2 dias foi o pulso de metilprednisolona. Então, nós pensamos, será que houve uma alteração no TP e essa paciente ficou desprotegida, podendo ter uma trombose, ou esse TP aumentou, podendo ter um sangramento? E nós pedimos, então, que no pronto-socorro fossem feitos exames de imagem com a avaliação vascular dos vasos cervicais e dos vasos intracranianos. Esse aqui é um caso da literatura de um paciente de 69 anos que era anticoagulado por uma TVP, mas teve a anticoagulação suspensa para a passagem de um marca-passo. Ele evoluiu com dor aguda e necrose da ponta da língua. No anátomo patológico mostrou trombose sem vasculite e na investigação foi feito o diagnóstico de trombocitemia essencial. Um outro caso da literatura de uma trombose de seio venoso e o paciente se apresentou como edema e alteração na coloração da língua, além de convulsões. E o trombo de seio sagital foi confirmado na angiotomografia e angiorressonância. E a língua melhorou após a anticoagulação. E a outra hipótese diagnóstica, esse aqui é um caso da literatura também, de um aumento do volume de língua por hematoma, mas essa paciente ela tinha hematoma na região cervical, que a nossa paciente não tinha. E por último, a nossa quarta hipótese com relação a trauma local, a paciente negava qualquer contato, qualquer trauma, qualquer objeto tendo caído na língua. E por último, a nossa hipótese era um quadro infeccioso. A paciente tinha muita dor, ela negava febre e ela tinha uma úlcera na ponta da língua. Nós pensamos na possibilidade até de uma infecção viral por herpes. Mas depois, olhando na literatura, nós não encontramos nenhum caso de infecção viral por herpes se manifestando com um edema tão importante de língua. E quando nós encaminhamos para a paciente ao pronto-socorro, nós falamos, um dos nossos diferenciais é a infecção. Nós, na hora, pensamos até mais numa infecção viral. E, para nossa surpresa, o edema de língua é uma manifestação de infecção bacteriana, principalmente por estreptococo.
Então, tem uma infecção grave, que é a faceite necrotizante cervical. Ela pode acontecer por bactérias gram-positivas, gram-negativas e anaeróbios, mas a principal bactéria descrita é o streptococo. É uma inflamação grave da bainha muscular, evoluindo com necrose do tecido subcutâneo e da fáscia, sendo mais comum em infecções na região perineal. E o local mais raro, justamente, são as faceites necrotizantes cervicais. Tem progressão rápida, apresenta alta taxa de morbimortalidade, com uma mortalidade de até 70%. E estar alerta para essa situação, tendo um diagnóstico e tratamento muito precoce, pode reduzir de forma importante a mortalidade para até 20% em algumas séries. Fatores de risco para essa situação incluem fatores de risco locais e sistêmicos do paciente. Então, locais, lacerações, queimaduras, cirurgia, parto, uso de drogas endovenosas. E com relação à facete necrotizante cervical, os principais fatores de risco são infecções dentárias e infecções na garganta. Com relação aos fatores de risco gerais, nós incluímos idade acima de 50 anos, drogas intravenosas e condições debilitantes crônicas, que incluem diabetes e a imunossupressão. É uma situação de difícil diagnóstico. A característica clínica mais comum a todos os tipos de faceite é a dor intensa, desproporcional que a nossa paciente tinha. Essa dor acontece pela oclusão de vasos perfurantes com infarto dos nervos, e o edema acontece tanto pela reação inflamatória como por essas microtromboses que diminuem e impedem a drenagem venosa e linfática. E as alterações cutâneas são tardias. No início pode ser apenas dor, inchaço, eritema, febre e taquicardia. E a nossa paciente, ela se apresentou, chegou para a gente com edema de língua e dor. Negava febre, não estava taquicárdica ainda, nem com sinais de instabilidade hemodinâmica. Agora vamos ver a evolução da nossa paciente. Alguém tem alguma dúvida do caso até aqui? Ou quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se o pessoal tem uma pergunta aí. Ah, não. Dalton. A Débora, quando mostrou o caso, ou o batom da paciente era roxo ou ela estava cianótica, né? A língua estava roxa, mas os lábios também. A saturação dela estava normal. Acho que foi pela imagem. Né? Acho que foi mais a foto, né? Acho que foi mais pela foto. A primeira jogo de fotos que a gente teve dá essa impressão realmente, mas todo o restante também está meio azulado. No jogo seguinte já aparece só a lesão ulcerada na ponta da língua, né? Você quer comentar alguma coisa, doutor? Por favor. Bom, um caso extremamente interessante, né? Impressionante como o lúpus é fascinante, né? E está muito bem apresentado. Eu fico pensando todas as hipóteses feitas, né? A gente está recordando um monte de coisa super interessante. Agora, a gente tem muito pouco tempo para agir e as hipóteses ainda a gente não chegou mais perto, né? Então, é aí que está o interesse da coisa. O que fazer imediatamente com um paciente assim grave, né? Onde as hipóteses foram colocadas e demora um pouquinho de tempo para a gente... Então, eu acho muito interessante, muito bem apresentado. Só por curiosidade, aquela pulmão encolhido, ela fez espirometria, ou pelo menos uma prova de função pulmonar? Não chegou a fazer, né? Tá. Não dei Só por curiosidade. tempo, na verdade, porque claro. raio-x era uma das ideias de que ela tivesse mantido ainda o quadro de serosite, que era realmente naquela base, mas em comparação com os outros raios-x, realmente tinha uma elevação da cúpula. Então, uma das coisas que a gente tinha pensado que pudesse ter um Schwinck-Lang lá, mas a gente não teve tempo ainda de fazer essa investigação, né? Mas esse é o dia a dia de um serviço grande, né? De pegar paciente grave, ter pouco tempo para resolver o problema e não tem muito tempo de esperar tudo, né? Então, eu estou curioso para saber o que aconteceu. Eu queria só lembrar se ela tinha leucopenia nesse momento que ela chegou para nós, ou leucocitose.
Tem que falar lá. Na indicação da pulso, ela tinha uma leucopenia muito discreta, de 3.700, e uma linfopenia de 640. Tá. Eu queria Quando também ela chegou perguntar. para nós com o quadro, eu não lembro. Daí nós não tínhamos. Quando ela chegou, nós indicamos a pulso no final de setembro. Isso, na pulso sim. Agora, Isso. quando ela chegou com o quadro, nós não temos esse dado. No pronto-socorro, na emergência, aí ela... E até que o Dr. Latorre falou assim que importante do que fazer com a paciente, nos casos de fasciite necrotizante cervical, a principal causa de óbito é obstrução de vias aéreas, por causa desse aumento mesmo de língua e de partes moles na região cervical e faringe. Então, a primeira coisa é assegurar a via aérea mesmo. E aí depois a segunda causa de mortalidade é decorrente da sepse e tanto a hipotensão e estabilidade hemodinâmica, como também, como é um quadro muito grave, inflamatório, pode evoluir com um choque tóxico também, com todas as toxinas, síndrome do choque tóxico. Isso, a gente vai ver a evolução. Eu queria saber também se essa paciente ela chegou a fazer hipogama, alguma coisa assim, durante a evolução, alguma coisa não? Uma gama baixa, gama globulina, se ela tinha ou se... A gente olhou, ela tinha gama globulina normal. Você tinha pergunta? Então assim, a paciente já vinha em esquema da pulsoterapia, era o terceiro dia da pulsoterapia que tinha esse evento agudo. Aí, embora a doutora Luciana já mostrou as principais possibilidades, uma das coisas que a gente mais pensou por ter sido um evento agudo era a possibilidade vascular, né? Então, em cima dessa manifestação, ela foi encaminhada para o pronto-socorro. Eu vou convidar a doutora Andréa Shimabuco, então, para dar a continuidade do que aconteceu com essa paciente no pronto-socorro. A doutora Andréa é residente R4 também lá da disciplina, ela que seguiu. Podemos fazer. Bom, dando continuidade então ao caso, como já foi dito, uma paciente lúpica que estava em pulsoterapia por atividade de doença e que após o segundo dia de pulsoterapia evoluiu com dor e edema de língua, mais aumento cervical importante sem a princípio quadro de febre. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro e no pronto-socorro, após coleta de exames, ela evoluiu em cerca de 6 horas com insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica. Foi submetida à intubação orotraqueal com necessidade de nasofibroscopia, droga vasoativa e iniciado antibiótico com ceftriaxona e oxacilina, porque na ocasião ela já estava febril, apresentava uma leucocitose por volta de 26.000 e tinha já uma PCR que tinha se elevado de 25 para 218. A paciente então foi encaminhada à UTI por choque séptico, que foi refratário às medidas. Então aqui mostrando a angiotomo de região cervical, que foi realizada no pronto-socorro. A gente pode notar a cânula orotraqueal, que era o que estava mantendo a via aérea nesse momento também, e uma grande densidade e aumento de todos os planos musculoadiposos e de mucosa, desde toda a faringe, nasofaringe, até a região de externo. Nessa ocasião, não foi visto coleções, nem hematomas e nem tromboses de nenhum dos vasos. O INR também nessa hora era de 7, quando ela foi admitida no pronto-socorro. A paciente, infelizmente, após mesmo medidas instituídas, evoluiu a óbito no dia 9, durante a madrugada, com posterior positivação de hemoculturas de sangue periférico e catéter venoso central para Streptococcus pyogenes. Ela foi encaminhada para o SVO e o laudo da necrópsia mostrava uma necrose bolhosa em toda a musculatura de base da língua, cometendo mento, arco da mandíbula, base do pescoço, todas as estruturas cervicais e tireoide, atingindo até ombro e mama direita. De conclusão, ficou uma fasciite necrotizante por Streptococcus pyogenes. Aí eu vou convidar
Quer falar? Desculpa, não sei se eu perdi. Foi dado antibiótico para ela? Ah, foi. Ah, tá. Mas nem deu muito tempo, porque a evolução foi rapidamente para 6 horas em óbito, um choque refratário, né? Eu peço desculpas para a doutora Luciana Parente, que foi quem fez a revisão do caso. Eu não tive tempo. Aliás, acho que você se antecipou. A Luciana é assistente da disciplina, foi quem fez a revisão do caso, para quem está no interior. E vem trabalhando com lúpus lá no serviço e bastante ativa, e como vocês viram, a revisão dela foi bastante completa também. Agora, então, para finalizar a evolução da fasciite necrotizante, a gente convidou, então, a doutora Adriana Coracini Tonácio, tá certo o sobrenome? Toda certo. Ela também é médica assistente da disciplina de moléstias infecciosas lá da Faculdade de Medicina, da USP. Ela pertence também ao grupo lá da enfermaria, assim como a doutora Luciana, vem acompanhando os quadros com a gente, nos ajudando nos diferenciais dos quadros de infecção nos imunossuprimidos, participando lá das reuniões da enfermaria. E a gente pediu para ela, então, fazer uma revisão sobre esse ponto da fasciite necrotizante. Por favor, Adriana. Bom, boa noite. Vou falar, então, para vocês de fasciite necrotizante. É um tema bem árduo, bem difícil, porque a gente vai ver que, apesar do progresso da medicina, na fasciite necrotizante a gente não teve tanto progresso assim, em termos de mortalidade, pela rapidez de progressão do caso. Então, vou começar falando um pouco do estrepto. Vocês já devem saber, mas para relembrar, então, o Streptococcus pyogenes foi identificado, né, como uma bactéria pela primeira vez nos casos de erisipela, em 1874. Depois, em 83, eles conseguiram visualizar no microscópio essa disposição em cadeias dos cocos gram-positivos, né? Em 1884, que ele recebeu esse nome que ele tem hoje. A classificação de Lansfield, que é aquela dos grupos de acordo com o agrupamento de carboidratos da parede celular do estrepto, foi feita só em 33, e daí a gente classifica o piógenes como do grupo A. Tá? Essa classificação foi feita só para os estreptos beta-hemolíticos, que são aqueles que fazem a hemólise completa no agar-sangue. Tá? É uma bactéria anaeróbia facultativa, é um colonizante de pele e mucosas, imóvel e não forma esporos. Com relação aos fatores de virulência, que acho que nesse caso foram muito importantes, né, a gente tem algumas proteínas de adesão, tá, que a principal é a proteína M, que é aquela implicada na fisiopatologia da febre reumática. Essa proteína M, a gente tem vários subtipos, e as que estão mais associadas às infecções invasivas são a M1 e a M3. Tá, e tem alguns relatos da M27 e da M28. Então, graças a Deus, não são todos os streptopiógenes que têm a M1 e a M3. Então, nem todas as infecções vão ser invasivas. A cápsula é feita de ácido hialurônico, o que dificulta a fagocitose, né? E a gente tem outras proteínas de adesão também que vão ajudar na adesão e na evasão da fagocitose. E a proteína M, de novo, tem um papel bem importante na evasão da fagocitose. Tá? Com relação à produção de toxinas, então a gente tem diversas proteínas também e enzimas produzidas pelo estrepto. Entre elas, então, a streptolisina S é a que é responsável pela hemólise mais importante, tá? Então, hemólise nos tecidos, na própria corrente sanguínea. Também é importante para o quorum sense, como uma quimiotaxina, na verdade, para atrair mais estreptos para o local da infecção. E fazer com que eles se multipliquem de uma forma eficaz para a infecção prosseguir. A streptolisina O é aquela que a gente mede o anticorpo ante ela, né? Ela também é responsável por hemólise, mas ela só tem esse papel no ambiente de anaerobiose, tá? É uma hemólise menos importante do que da streptolisina S.
E a invasão tecidual é promovida por diversas enzimas secretadas pelo estrepto, entre elas a streptokinase, né, que é bem famosa, e outras proteases que eles secretam. Com relação a exotoxinas, a gente tem são exotoxinas pirogênicas estreptocóccicas. Tá? Então, tem a A, B e a C, que são as mais relacionadas aos quadros graves de infecção invasiva, e elas agem como superantígenos, que a gente já vai ver o que é. A proteína M também pode agir como superantígeno. Algumas frações da proteína M também podem servir como superantígeno. Com relação à faceite necrotizante, então as primeiras descrições são bem antigas, na verdade, de 500 anos antes de Cristo por Hipócrates, e acho que a descrição dele ainda é bem atual, na verdade. Então, são descritos surtos também dessa doença, tá, com acometimento de várias pessoas ao mesmo tempo, então, e o que ele descreve aqui é um surto de faceite necrotizante mesmo, de pessoas que começaram com quadros cutâneos, né, e tiveram uma necrose importante de membros, de vários locais do corpo. Na Primeira Guerra, essa síndrome era descrita como a gangrena gasosa, tá? E o método de tratamento, lembrar que não tinha antibiótico, né, a penicilina foi de 48. Então, o método de tratamento era esse método de Carrel-Dakin. Não sei se já ouviram falar daquele líquido de Dakin, que eu ouvi a minha avó falar, que eu achei super interessante, que, na verdade, o tratamento era o desbridamento, que eles falavam em pata de urso, então eles faziam um desbridamento bem agressivo. E o Carrel, na verdade, ele era um médico francês e ele desenvolveu esses tubos de irrigação das áreas de necrose, nos quais ele colocava o líquido Dakin. Então, o Dakin era um inglês químico e eles formaram uma dupla de muito sucesso, porque esse era o único tratamento que se tinha para faceite necrotizante. Então, na Segunda Guerra, já com o advento do antibiótico, o Dr. Wilson, que era se não me engano, em inglês também, e ele relatou diversos casos de faceite necrotizante. Depois teve esse relato de 2.600 casos, com uma mortalidade de 46%, e os relatos atuais são bem oscilantes, mas giram em torno de 30% até 80%, dependendo das comorbidades da série de casos dos pacientes relatados em cada série. Em relação à incidência, é uma doença bem rara, na verdade. No Reino Unido, eles relatam essa incidência de 0,2 a 0,4 por 100 mil habitantes. No Canadá, eles tiveram um surto e durante da década de 80 e 90, eles acumularam essas incidências. De Strepto A, então, era a maior parte, porque eles estudaram crianças, e de não Strepto A era um pouco menos. Nos Estados Unidos, hoje, eles relatam cerca de 1.000 casos por ano. Então, é uma síndrome rara, mas continua extremamente letal. Com relação à classificação, se for ver na literatura, a classificação mais utilizada é a microbiológica. Tá? A tipo 1 são as polimicrobianas, então, que tem diversos agentes, dentre eles os mais importantes são enterobactérias, pseudomonas e as espécies de Clostridium também, principalmente o perfringens, né? A tipo 2 são as monomicrobianas, eles admitem, geralmente, o principal causador vai ser o Strepto beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptopiógenes, e ocasionalmente associado com o Staphylo aureus. Tá? As outras são mais raras, por um víbrio, que é um bacilo gram-negativo, associado a contaminações marinhas, então com água do mar, e as fúngicas, que não são nosso objetivo. Então, até 50% da tipo 2 estão associadas ao síndrome do choque tóxico por Streptococcus do grupo A, e isso aumenta muito a mortalidade. Tá? Então, por isso que provavelmente a gente tem essa oscilação de dados de mortalidade na literatura, porque o agente vai ser importante e o comprometimento sistêmico também. Então, a estreptocócica especificamente foi descrita em 24. O início geralmente é com um trauma trivial que não chama a atenção do paciente. Tá? Então, eles descrevem
picada de inseto, descrevem mordida, descrevem um trauma, às vezes que o paciente nem lembra, uma batida besta. Então, qualquer coisa bem trivial mesmo pode ser uma porta de entrada por conta dos fatores de virulência e de invasão do estrépito. Incisões cirúrgicas também são bastante relatadas. Então, 50% não tem porta de entrada aparente que o paciente lembre. Então, portanto, o único sinal local que a gente pode ter de início é a dor. Tá? A maioria das descrições dos casos, então, são a partir da década de 80 e 90, e tem várias séries dos Estados Unidos, que ela ficou conhecida como a bactéria comedora de carne. Esse aqui é uma animação que tem de pelúcia, que ele vem com o garfo e a faca. Então, os fatores de risco, a Luciana já falou também. Então, diabetes, a gente vê muitos pacientes diabéticos na maioria das séries de caso. Tá? Doença vascular, geralmente doença vascular periférica. Uso de drogas endovenosas ilícitas. Então, usuários de droga também tem bastante relato. Alcoolismo, imunossupressão. Então, esses que eu coloquei em negrito com asterisco são os mais importantes para a gente aqui, pensando na localização cérvico-facial. Tá? Idosos e como fatores desencadeantes, então, processos odontogênicos para facete cérvico-facial, acho que correspondem à maioria dos casos relatados, tá, na literatura hoje. Traumas ou manipulações cirúrgicas e picadas de inseto. Lesões de varicelas são importantes em outras localizações do corpo, e injeções intramusculares também têm alguns relatos. Então, a fisiopatologia, a gente tem um streptopiógenes que invade os tecidos, a proteína M tem um papel importante, além das outras proteínas de lesão tecidual. O processo inflamatório começa geralmente na fáscia muscular, tá? O que não serve muito para o nosso caso, porque, se a gente lembrar, a língua não tem uma fáscia, né, específica. Então, na verdade, começa direto como uma miosite na língua já. Tem o papel da vimentina, que é uma proteína que fica bem exposta quando a gente tem lesão muscular e é um local de ligação do estrépito importante. As exotoxinas que começam a ser liberadas, o que vai levar a um evento local de isquemia e de necrose tecidual. Tá? Então, você tem oclusão de vaso mesmo nas biópsias, a gente consegue ver, o que leva a edema e dor. A perpetuação da infecção, então, e da cascata inflamatória nos tecidos profundos retarda o aparecimento de sinais em camadas mais superficiais. Então, o acometimento profundo vem primeiro do que a hiperemia e a necrose das camadas mais superficiais. Tá? Nesse momento, as principais citocinas que vão ser liberadas são TNF-alfa, principal, e L1 e L6. Tá? Então, o TNF-alfa tem um papel bem importante na síndrome do choque tóxico. E os superantígenos que vão levar a essa liberação maciça de TNF-alfa. Então, geralmente, de 24 a 72 horas é o tempo que demora para o aparecimento do aspecto necrótico das camadas mais superficiais e a secundária isquemia das camadas mais profundas. Os superantígenos, então, são capazes de se ligar diretamente aos linfócitos T, levando a ativação do complemento direta da cascata de coagulação e liberação de histamina. Então, o truque do superantígeno é justamente isso. Ele não precisa ter uma afinidade específica por aquele linfócito e ele consegue unir, então, fazer com que haja uma apresentação de antígeno atípica, na verdade. Né? Então, essa seria a forma habitual e aqui o superantígeno ele se liga sem ter uma afinidade específica por aquelas células. Então, isso acontece massivamente e a liberação de citocinas é muito importante. Então, a gente tem lesão tecidual, tá? Como resultado dessa inflamação, que pode levar à obstrução, a ligação da proteína M ao fibrinogênio, alterando a cascata de coagulação. Tem um aumento da permeabilidade vascular sistêmica por essa capilarite sistêmica que acaba acontecendo, com hipotensão e perda de fluido para o terceiro espaço. Então, isso aqui é uma classificação, na verdade, são os critérios oficiais, né, da síndrome do choque tóxico pelo streptopiógenes. Então, obrigatoriamente, você tem que ter o isolamento do agente. E
os sinais de gravidade, que são hipotensão, tá? Alteração. E aí aqui são, na verdade, hipotensão obrigatoriamente e mais 2 dos seguintes. Então, alteração renal, coagulopatia com plaquetas abaixo de 100.000 ou CIVD, acometimento hepático quando as enzimas ou a bilirrubina está 2 vezes acima do normal, síndrome ASARA, né? Edema generalizado ou derrames cavitários, hipovolemia, ou rash, ou o sinal da fasciite necrotizante. Porque a síndrome do choque tóxico pode acontecer na fasciite ou em outras infecções invasivas pelo estresse. Então, na fasciite, a apresentação clínica, a dor vai ser o principal sintoma, na verdade, que a gente tem que ficar alerta, e o edema, que são os primeiros. Tá? Então, o leve eritema pode aparecer um pouco depois, nada parecendo uma celulite super exuberante. A induração e a crepitação, que a gente vai ver que nos quadros iniciais é muito raro você já ter crepitação. Tá? Então, esse aqui é um caso da literatura, que a paciente teve uma faringoamidalite e evoluiu com uma fasciite necrotizante. Então, aqui, com relação à apresentação clínica, alguns autores tiveram vontade de tentar fazer um score laboratorial para ajudar no diagnóstico inicial, né, na verdade, para tentar tratar o quanto antes. Mas quando a gente vai ver os pacientes que ele usou, são pacientes que já tinham mais de 24 horas de evolução. Então, para a nossa paciente, talvez não servisse tanto. Então, o PCR acima de 150, a contagem de células acima de 25.000. Aqui eu não estou conseguindo ler. A creatinina, ele coloca. A glicose. E aqui, com relação à apresentação dos sinais, o edema, que foi o mais prevalente em todas as séries que esse autor relatou. E a febre, se a gente for ver, metade ou menos da metade apresentava febre. Tá? Então, acho que é um dado importante na hora de avaliar o paciente. Esse aqui foi uma série de casos relatada no Canadá, que foi uma dos surtos que eles tiveram. Então, eu acabei realçando só algumas coisas mais importantes para a gente, para o nosso caso. Então, com relação às doenças de base dos pacientes, cerca de 13% eram imunossuprimidos, e aqui eles colocam como doenças do colágeno, doenças vasculares, uso de corticoide, transplante de órgão sólido, HIV e asplenia. 1% só de todos os casos de fasciite necrotizante eram... muito bom esse óculos, depois eu preciso. 1% só eram em face, então isso chama atenção também para a raridade do caso que a gente acabou vendo. Então, a maioria era de membro inferior, membros superiores, tronco e períneo. Tá? Então, só 1% era de face. Com relação aos fatores de virulência, eles conseguiram tipar a proteína M das culturas, e aí o que eles viram, a predominância mesmo da 1 e da 3. Com relação aos fatores de risco para óbito. Então, a idade acima de 65 anos, fazer bacteremia era um fator de risco, e usar clindamicina, que é uma coisa que a gente vai discutir, era um fator de proteção, tá? Embora passasse aqui um pouco pelo um intervalo de confiança. Então, a mortalidade, quando eles viram em quem teve síndrome de choque tóxico associada a fasciite necrotizante, era de 67% versus 5% de quem não tinha síndrome de choque tóxico. E na análise multivariada, o que foi fator de risco, então, foi idade, fazer hipotensão e bacteremia. Com relação à localização cérvico-facial, então, a maioria dos trabalhos de relatos de fasciite necrotizante cérvico-facial são de otorrinos e cirurgiões bucomaxilares. Eles sempre atentam... nos fazem atentar para fazer imagem precoce dos pacientes, uma vez que você suspeitou do diagnóstico, para você, na verdade, para você saber a extensão do processo e fazer o plano terapêutico cirúrgico especificamente. Tá? Então, aqui, se a gente for ver as faces
para as quais a gente vai ter a disseminação, então geralmente acontece na porção anterior mesmo, cervical, né? Aqui a gente vê a musculatura da face e do pescoço, né? Aqui já é o platisma, a glândula tireoide que frequentemente é acometida também. A maior preocupação, então, nos últimos 20 anos são com processos de origem odontogênica, que são a maior parte dos casos, e depois são as faringoamidalites bacterianas. Tá? Nesse relato aqui de 2000, que ele relatou 11 casos, os pacientes eram mais velhos, todos de origem odontogênica, tá? Os pacientes eram mais velhos e foi um dos primeiros que eu vi falar do uso de corticoide como fator de risco também, além daquele canadense de 97. E aqui eles classificaram como 2,6% das faceites necrotizantes sendo cervicofacial, e naquele outro trabalho 1%. Então é bem a minoria mesmo. Aqui é um relato de 88 que ele faz uma revisão dos casos que tinham sido relatados até então de face. E se a gente olhar aqui qual era o fator precipitante aí, então sempre trauma, tá? Então trauma era bem frequente. E abscesso dentário eram os mais relatados. Aqui tem 2 faringoamidalites, 3, né, na verdade 4, e abscesso dentário eram os mais frequentes mesmo. Ele relatou 3 casos, 2 de origem odontogênica, 1 de origem traumática, o paciente tinha tido um trauma de face, e nenhum evoluiu com síndrome do choque tóxico. Essa aqui é uma outra revisão que começa a se preocupar com a progressão para a mediastinite, que é uma das complicações mais importantes da faceite cervicofacial. E aí eles viram que a mortalidade aumentava quando o paciente tinha mediastinite. E eles viram que talvez os processos odontogênicos tivessem uma interpretação inicial mais lenta do paciente procurar o médico. E a maior parte dos casos que evoluíram a óbito eram de origem odontogênica também, mas não era um trabalho controlado, nada disso. Então, era só somatório de relatos de caso. Tá? E aqui ele fala do papel da tomografia no diagnóstico. O diagnóstico é clínico, mas a tomografia pode ajudar no planejamento terapêutico. Então, com relação à mediastinite secundária à faceite necrotizante, que é outro fator, além da síndrome de choque tóxico, que aumenta muito a mortalidade, a gente tem esse relato retrospectivo. Nenhum estrépito do grupo A relatado. Esse aqui é o único relato que eu achei brasileiro, lá do HC mesmo, do Serviço de Cirurgia Torácica e da otorrino. Tá? Então, nenhum estrépito foi relatado. Foram 3 amidalites complicadas e 4 abscessos dentários. Então, com relação ao tratamento, o desbridamento cirúrgico é o que, de fato, muda a mortalidade. Tá? O antibiótico, então, em geral, a gente vai usar a associação de um beta-lactâmico com clindamicina, já vou falar. As imunoglobulinas, tem alguns trabalhos discutindo o papel de fazer imunoglobulina nesse paciente. E o oxigênio hiperbárico. Então, com relação ao desbridamento cirúrgico, é um desbridamento cirúrgico bem agressivo. Tá? Então, todos os trabalhos que falam de desbridamento cirúrgico na faceite necrotizante são essas fotos horrorosas. Tá? O objetivo é tirar todo o tecido necrótico. Tá? Alguns trabalhos, inclusive, falam de fazer uma rotina de 2 desbridamentos por dia do paciente. Então, se aparece alguma área necrótica, volta para o centro cirúrgico e desbrida de novo. Tá? Então, esses são 2 exemplos de casos que ele deu. Esse autor relatou 5 casos, 2 por estrépito beta-hemolítico e 3 casos eram com faringite. Tá? Com relação à antibiótico terapia, é sempre empírica, né, na verdade, geralmente de amplo espectro, pensando em agentes de comunidade, e geralmente incluindo pseudomonas, principalmente se o paciente é imunossuprimido, que a gente tem tido relatos de faceite necrotizante por pseudomonas. Tá? Mas é importante pensar numa cobertura para estáfilo, anaeróbio, enterobactérias e pseudomonas. Tá? Para Streptococcus pyogenes especificamente, a gente vai associar a penicristalina, 3 milhões de 4 em 4 horas, com clinda, uma dose máxima. Tá? Com relação à resistência, a gente tem relatos raros de resistência, tá? Mas
5% a macrolídeos, que acho que é a maior taxa de resistência dos streptopiógenes, e rara resistência relacionada à clinda. Nem tem muito quantificado, são relatos. As PBPs, que são aquelas proteínas ligadoras de penicilina que estão na parede do estrépito, muitas vezes elas não são expressas na fase estacionária da infecção. Então, que é justamente quando a gente tem maior concentração bacteriana nos tecidos profundos. Então, por isso, a associação com um antibiótico que tenha outro mecanismo de ação. Tá? E a clinda vai ser importante porque ela inibe a produção de exotoxinas e da proteína M. E tem uma meia-vida maior. Então, você tem uma outra via de atuação importante para a síndrome do choque tóxico. E não tem antagonismo entre as duas drogas, então é seguro fazer a associação. Com relação a medidas gerais, então, ressuscitação volêmica, a hemodiálise ou a hemofiltração vão ser necessárias na maioria dos pacientes. E tem um trabalho antigo que fala que talvez a hemofiltração tivesse um papel mais importante para a remoção de citocinas nesses pacientes com síndrome do choque tóxico. E eles acharam diferença de mortalidade. Tá? Com relação às medidas no hospital, eles geralmente falam de isolamento de contato para aqueles que não tiverem secreções contidas, o que fica uma coisa meio difícil, na verdade, de você definir, né? O paciente vai estar sempre bem exposto e tal, então talvez isolamento de contato seja uma medida, isso porque tem alguns relatos de contaminação de profissionais de saúde, tá? Que fazem uma infecção grave pós-contato com paciente com síndrome do choque tóxico. Com relação ao oxigênio hiperbárico, tem pouca evidência. Tá? A maior evidência é para facete necrotizante por Clostridium ou polimicrobiana que tenha Clostridium, na verdade, porque a alta concentração de oxigênio inativa a alfa-toxina do Clostridium, na verdade, a liberação dela, então isso levaria a uma melhora um pouco mais acelerada, tá? E poderia aumentar o poder bactericida dos neutrófilos. Além disso, inibe o crescimento de bactérias anaeróbias pela concentração de oxigênio. E para o Streptopiógenes especificamente, a gente tem poucos casos relatados. Tá? E em todos, na verdade, não substitui o desbridamento cirúrgico. Eles falam que talvez acelere e diminua a necessidade do número de procedimentos cirúrgicos que o paciente teria que fazer na evolução. Com relação às imunoglobulinas, então, a hipótese é de que poderia neutralizar as exotoxinas bacterianas. Isso porque, em 24, esse autor ele injetava soro de pacientes convalescentes de escarlatina em pacientes com escarlatina e via um melhor prognóstico nesses pacientes. Então, talvez o anticorpo fosse importante. Tá? A casuística maior que tem é essa do Canadá, com 21 pacientes que eles foram incluindo consecutivamente nesses anos, versus 32 controles históricos. Tá? E a sobrevida foi bem diferente. Mas, assim, um N pequeno, não era randomizado, então fica difícil da gente dizer que com certeza ajuda. Tá? Dos outros casos que eu achei na literatura, a maioria refere melhora mesmo, mas aí tem o viés da publicação negativa, que acho que poucas pessoas iriam publicar. Então, 9 dos 10 casos que eu vi sobreviveram, dos que receberam imunoglobulina, além dessa casuística aqui. Tá? Teve um retrospectivo que eu não consegui, foi apresentado num congresso, mas não foi publicado, que não mostrou diferença de mortalidade, mas eu não tenho detalhes. Então, algoritmos de tratamento. Gente, juro que no meu computador eu conseguia ler, aqui eu não vou conseguir. Mas, basicamente, o que eles falam é antibiótico, nenhum como sinal de alerta coloca edema de língua, tá? Então, é uma particularidade bem rara. E o desbridamento inicial, todos falam de, tipo, nas primeiras 4 horas de admissão do paciente, já fazer o desbridamento cirúrgico. Tá? Esse aqui é um outro da Irlanda também, que é a mesma coisa. Ele já fala para fazer a tomografia inicial, para você programar o desbridamento cirúrgico. E todos eram realizados nos primeiros 2 dias. Ele relatou 3 casos, todos sobreviveram. No HC, a gente tem essa recomendação, que, na verdade, é um resumo de tudo que a gente já falou com relação à antibiótico terapia. Eles orientam outras antibiótico terapias pensando em flora mista para cobrir aqueles agentes que a gente comentou. E o desbridamento cirúrgico como primeira medida, na verdade.
Esse trabalho é de um estudo de referência de Paris, tá? Que acho que é o que tem mais casos relatados. E eles viram o papel da mediastinite como um fator de risco para óbito e tentaram ver o que estava relacionado ao paciente fazer ou não mediastinite, se tinha alguma coisa que talvez a gente pudesse mudar na evolução dos pacientes. Ele classificou a mediastinite em superior e inferior de acordo com o acometimento em relação ao arco da aorta. Então, aqui, o que ele achou como fator de risco? Então, idade, estava mais propenso a fazer mediastinite. Uso de corticoide nos dias anteriores, também era um fator de risco. Os scores de gravidade, como a gente já esperaria. Ser de origem faríngea, porque aqui ele juntou todos os agentes. Então, talvez ser de origem faríngea, na verdade, talvez retrate mais os streptopiógenes mesmo, que eram maioria, não chegou a dar uma diferença estatística, mas era a maioria dos pacientes. E com relação, então, à permanência em UTI, e a mortalidade também era diferente. Na multivariada, o que eles acharam foram o uso de corticoide, ser de origem faríngea, e aí aqui também o intervalo de confiança é 0,99, então também incluiu 1, mas aparentemente parece ser um fator de risco para desenvolver mediastinite. Então, não é um fator de risco para ter infecção invasiva, talvez, mas é um fator de risco para a infecção ser mais grave, com uma evolução pior. Então, eu achei 2 casos só de edema de língua, ou, enfim, necrose de língua associada ao streptopiógenes. Tá? Desculpa. Esse aqui era um paciente imunocompetente, que evoluiu com uma necrose da porção anterior da língua, que cresceu streptopiógenes no material. Ele evoluiu em 3 dias, né? Então uma evolução bem mais insidiosa. E a apresentação foi dor e edema e a coloração enegrecida da língua. Esse era o tomo dele, que tinha bastante edema mesmo. Foi realizado o desbridamento e o paciente ficou bem. Então, eu não pus a foto pós aqui, mas tinha uma foto, eles tiraram a porção anterior da língua. Eles tiraram a porção anterior da língua dele e fizeram reabilitação com fono, tudo. Eles falam que o paciente conseguia falar e tal, sem maiores dificuldades, mas tiram uma parte da língua. E esse outro caso, que talvez seja mais parecido com a nossa realidade, então era uma menina de 8 anos de idade, com artrite reumatoide juvenil, em uso de anti-inflamatório não hormonal, prednisolona. Eles falaram 1 mg em dias alternados. Eu achei tão pouco. Foi estranho. Não estava por quilo por dia, não estava. E o infliximab, 200 mg por mês. A queixa era que a mãe ligou para o pediatra falando que tinha uma afta, que ela percebeu à noite, dolorosa, com febre. Foi iniciada a benzocaína gel, que foi a orientação do pediatra, só que ela evoluiu com edema de face durante a noite, a língua enegrecida, protruída, edemaciada, taquicárdica, eupneica, isso aqui já na chegada ao serviço, mas não tinha sibilos ou estridor. A única alteração laboratorial que ela tinha era a leucocitose, não tinha aumento de PCR, provavelmente pelo uso do anti-TNF, e tinha um desvio à esquerda importante. Ela evoluiu com choque séptico, CIVD, então ela teve a síndrome de choque tóxico. Foi realizada a glossectomia parcial na criança, entrado com vancomycin, Clinda e aciclovir. E o diagnóstico diferencial discutido pelo autor foi as glossites supurativas, que tem alguns relatos por streptopneumone, por hemófilos influenza e streptohemolíticos e a tricomonas. Mas a da paciente não era supurativa, nem a da nossa paciente. Então, talvez, eu não sei se o papel do anti-TNF nessa paciente, porque ela sobreviveu, ela ficou 3 semanas em UTI e tal, mas sobreviveu, fez a reabilitação, conseguia falar, apesar da glossectomia parcial. E não sei, fiquei pensando, será que o papel do anti-TNF nessa paciente salvou ela, de repente? Não sei. Tem menos TNF circulante. Exatamente. Mas foi menos inflamada. Então, o que guardar de tudo isso que eu falei? Então, a fasciite necrotizante por streptopiógenes é uma infecção rara e de difícil diagnóstico. Nenhum algoritmo de serviço de referência coloca alteração de língua como sinal de alerta.
porque é mais raro ainda, né? Só tem esses 2 relatos na literatura. A mortalidade é alta e não teve uma melhora expressiva com o avanço da medicina, exceto pelo desbridamento precoce. Tá? Algumas cepas de estrépito estão mais relacionadas a infecções invasivas e a síndrome do choque tóxico. O diagnóstico é clínico e a dor é o sinal mais frequente, então a gente tem que ter baixo limiar para suspeitar da doença. Tá? O uso de anti-inflamatório e de corticoide pode mascarar o sintoma inicial, uma vez que o sintoma é dor, né, e predispor ao pior desfecho. Isso não ficou provado em nenhum trabalho. Tem alguns trabalhos que estudaram especificamente anti-inflamatório não hormonal e eles não conseguiram achar uma diferença significativa de mortalidade. Os exames de imagem são mais para acompanhamento e guiar o desbridamento. Tá? E o desbridamento cirúrgico precoce é o que mais faz a diferença para a sobrevida. Algumas oportunidades de prevenção. Então, manter os dentes em bom estado geral, uma vez que a gente viu que a maior parte dos relatos são de processos odontogênicos iniciais, né? Se o paciente não tiver em uso pela doença de base, então não prescrever corticoide para processos de orofaringe, que é uma prática relativamente comum em faringoamidalite, as pessoas darem corticoide, até melhor esclarecimento dos riscos de progressão e de ter uma doença mais grave. E tem uma coisa interessante que eu achei, que o Streptococcus salivarius está sendo comercializado como um probiótico oral, mas isso para pacientes que já têm faringoamidalite de repetição, né? Então, dificilmente alguém que tem uma infecção invasiva teve alguma coisa antes. Mas é uma oportunidade de prevenção, mas não tem estudo imunodeprimido. Então, eles usam esse probiótico para diminuir o número de infecções. É isso, gente. Desculpa, eu falei muito. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Adriana? Vocês querem aproveitar? Esse probiótico aí oral tem no Brasil? Você sabe? Não. Os estudos de crianças saíram no ano passado, no final do ano. Os estudos de crianças saíram no final do ano passado e os de adultos saíram agora esse ano. Acho que ainda não tem, não, no Brasil. E para finalizar, vou convidar então a doutora Michele Ugolini, que também é assistente lá na enfermaria, na verdade é o grupo da enfermaria, a doutora Luciana, Michele, Adriana e as residentes que atenderam o caso, só para fazer um comentário final que eu pedi para ela fazer um levantamento. Por favor. Então, boa noite a todos. Eu queria finalizar a apresentação desse caso falando um pouquinho mais sobre alguns aspectos importantes da pulsoterapia com a metilprednisolona, uma vez que essa paciente encontrava-se em curso da pulsoterapia de metilprednisolona. A ideia é fazer uma conversa rápida, informal. Vocês podem tirar dúvidas se quiserem no meio, fazer colocações também, não tem problema. Na verdade, a intenção é revisar alguns aspectos da pulsoterapia com metilprednisolona e revisar também alguns cuidados pré e peripulso que a gente tem que ter com esses pacientes. Então, com relação à metilprednisolona, é a medicação que a gente usa endovenosa, é o glicocorticoide que a gente usa para a pulsoterapia dos nossos pacientes. É uma medicação hidrossolúvel, com alta biodisponibilidade, diferente do corticoide via oral, e até por isso que a gente usa. Os estudos falam que em torno de 77% até 80% da dose de metilprednisolona que a gente faz endovenosa para os nossos pacientes vão estar ligadas à albumina plasmática circulantemente ativas. E além da biodisponibilidade alta, a metilprednisolona, o pulso, ele tem um rápido início da ação dessa medicação. Então, você já tem efeitos da metilprednisolona de 4 até 6 horas após a infusão da pulso. E, além disso, existe uma particularidade que essa medicação ela induz a uma imunossupressão bem importante a partir dessas 4 horas do início da infusão até 48, 72 horas pós a pulso de metilprednisolona. Então, existe uma janela aí de uns 3 dias até 72 horas pós-pulso que o paciente fica bastante imunossuprimido. Então, essa imunossupressão ela se prolonga após esses 3 dias,
mas de uma maneira bem mais branda, durando até em torno de mais ou menos um mês. E a ação da metilprednisolona que a gente deseja, né, na verdade a gente faz a terapia para os nossos pacientes com uma intenção anti-inflamatória. Ela diminui, o mecanismo dela é diminuir a permeabilidade capilar e quimiotaxia de leucócitos. E o segundo efeito mais importante da metilprednisolona é a imunossupressão mesmo desses pacientes, que é o que a gente quer nas nossas doenças autoimunes. Segurar o processo autoimune, dá tempo para o nosso organismo fazer o clearance de imunocomplexos e que ele melhore da clínica, segurando esse processo imunológico, né? E como a metilprednisolona vai fazer essa regulação inicial, né? Então, especificamente falando dessa janela de 72 horas iniciais pós-pulso, acontece uma redução muito importante do número de leucócitos, de linfócitos especificamente. Então, 75%, ocorre uma redução de 75% do número de linfócitos, tanto linfócitos T como linfócitos B, nessa janela inicial. Os linfócitos T, eles ficam menos ativos e diminui também a diferenciação dos linfócitos TCD4 para a resposta TH1, que é a principal resposta que a gente tem contra os agentes infecciosos. Com relação a linfócitos B, também diminui um pouco o número, diminui diferenciação para plasmócitos, diminuindo também produção de imunoglobulinas. O que acontece também que a metilprednisolona faz é uma redução da apresentação de antígenos, uma diminuição da quimiotaxina dos fagócitos, então neutrófilos, monócitos, macrófagos, eles vão menos para a periferia, para os tecidos infectados. E além disso, uma curiosidade que acho bem importante, na verdade, nesse mecanismo de infecção relacionada à pulsoterapia com a metilprednisolona, é que essa droga ela inibe a produção da lactoferrina, que é uma enzima que é produzida dentro dos vacúolos, dos fagócitos, que faz a fagocitose, que faz a digestão, na verdade, da parede das bactérias, né? Então, na verdade, o que acontece de maneira simplificada é que nessa janela desses 3 primeiros dias, o paciente fica com uma resposta imune inata muito prejudicada, né? Os fagócitos ficam com a sua atividade bem diminuída. Então, as infecções bacterianas e outras infecções acabam sendo riscos bem importantes para a gente considerar nesses pacientes. Além disso, visando esse risco que esses pacientes têm de infecção pós-pulso, vale a pena revisar com vocês algumas condutas que a gente deveria fazer no paciente pré e peri-pulso terapia com metilprednisolona. Então, todo paciente que a gente indicar a pulso, ele deveria ter uma consulta clínica médica pré-pulso, onde deveriam ser questionados sintomas infecciosos como febre, dor de garganta, processos odontogênicos, tosse, diarreia, disúria, enfim, ativamente investigados esses sintomas clínicos. Além disso, um exame físico detalhado, com horoscopia, como a própria Adriana disse, né, a causa, pelo menos da fascite necrotizante cervical, tem uma causa muito importante de abscessos odontogênicos. Então, fazer essa avaliação da horoscopia, avaliar a amígdala, a ausculta e, além disso, também avaliar a PA desses indivíduos, porque existem vários relatos na literatura de infarto durante pulsoterapia com metilprednisolona, e isso acontece normalmente mediado por emergência hipertensiva. Então, se a gente já tiver esse cuidado pré-pulso, diminui o risco dele evoluir dessa maneira durante a pulso. E alguns exames laboratoriais que a gente deve fazer também para rastrear essas infecções. Então, hemograma, PCR, urina 1 para ver a parte infecciosa, o potássio, o sódio, que a gente sabe que a metilprednisolona pode alterar, e glicemia também tem que estar bem controlada pré-pulso. E o terceiro cuidado que eu queria lembrar, que tenho certeza que a maioria dos centros fazem, é a profilaxia para estrongiloidíase disseminada, né, com albendazol, ivermectina, enfim, para evitar a progressão desses pacientes para esse quadro que também é bem dramático. E, por último, queria finalizar só lembrando uma discussão a respeito da dose
do corticoide que a gente vai fazer na pulsoterapia. Recentemente, a gente tem visto cada vez mais discussões a respeito de redução de dose de corticoide para reduzir o dano dos nossos pacientes, né? Dependendo dos casos, principalmente no lúpus, às vezes a gente vê que dependendo do caso, o corticoide traz mais dano até do que benefício, dependendo da atividade que esse paciente tiver. Então, em 2002, mais ou menos, foram levantados alguns questionamentos. Será que a dose de 1 grama de metilprednisolona por 3 a 5 dias é uma dose adequada? Será que é uma dose excessiva? Então, em 2002, foi feito um estudo, saiu no Lupus, é um estudo da Inglaterra, que mostrou que ele dividiu os pacientes lúpicos em 2 grupos. Os pacientes eles eram idênticos com relação ao uso de imunossupressores prévios, uso de corticoide prévio, com relação a características demográficas e com relação ao SLEDAI na inclusão do estudo. E a partir desses 2 grupos, ele separou esses 2 grupos e fez uma pulsoterapia com 2 doses diferentes. Num grupo, ele chamou de doses muito altas de metilprednisolona. Então, ele fez 1 grama por 3 dias ou 1 grama por 5 dias. E no outro grupo, ele fez uma dose menor, um total de 1 a 1,5 grama. No geral, ele fazia 500 miligramas de metilprednisolona por 3 dias. E ele avaliou esses pacientes ao longo de 6 meses. Mensalmente ele ia avaliando SLEDAI, recorrência de infecções, para ver se a dose menor da pulsoterapia também trazia benefício. E, na verdade, ele viu que sim. Esses pacientes, eles tinham uma menor ocorrência de infecções consideradas graves, que precisavam de internação, e também o SLEDAI manteve igual. Não só no acompanhamento dos 6 meses, como o SLEDAI pós 6 meses era igual. E ele fez também uma análise no final desses 6 meses e a dose cumulativa desses pacientes ao longo desses 6 meses de corticoide era bem semelhante, sem diferença estatística. Então, na verdade, eu queria colocar aqui para vocês que não necessariamente quando a gente indicar pulso tem que ser com a dose de 1 grama. É lógico que a gente vai ter que avaliar caso a caso, casos muito graves, com progressão rápida para insuficiência renal, hemorragia alveolar. Muito provavelmente a gente vai precisar de uma pulsoterapia com dose alta de corticoide, mas nos casos mais leves, eu acho que vale a pena a gente pensar em talvez fazer essa pulso com 500 miligramas de metilprednisolona e poupar o risco infeccioso desses pacientes. É isso. A mensagem final que a gente queria deixar para vocês é que durante uma pulsoterapia com metilprednisolona, se o paciente se apresentar para você com qualquer intercorrência, o diagnóstico diferencial com infecção ele tem que ser feito e instituída antibiótico terapia precoce. Depois faz os exames, confirma, porque na verdade isso pode mudar a evolução do paciente. E uma segunda mensagem que a gente queria passar para vocês é que talvez nessa consulta pré-pulso fazer uma avaliação mais cuidadosa da cavidade oral, ver se tem algum abscesso, alguma lesão e, eventualmente, encaminhar para o colega odonto antes de indicar a pulso pelo risco de infecção. E é isso. O Célio quer falar, por favor, Célio. Bem, bela apresentação. Graças a Deus é um caso raro, certo? Porque o número de pulsoterapia, o número de imunossupressão que a gente faz em São Paulo por dia, olha, é raro mesmo. É o primeiro e último. Uma coisa só. Se você pegar o trabalho inicial do Edgar Cathcart, certo? Você vai ver que ele já falava disso aí desde o início, certo? Isso nós seguimos literalmente durante mais de 10 anos. Depois caiu no modismo de acompanhar o americano e passou a fazer de rotina 1 grama. Mas a regra é 30 miligramas por quilo, dose total, dividida em 3 dias. Foi modificado isso e daí parece mais claro. É só seguir as regras básicas que não acontece nada. Só que lembrar que esse negócio
uma grama foi causada por quê? Porque o americano é muito maior que a gente, certo? E pesa geralmente 90 a 100 quilos. Tem esse lado. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? A gente está meio adiantado na hora, né, Dalton? Desculpa, não perguntei se tem. Não. Então a gente agradece a atenção de todos aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Realmente o caso é inusitado, mas a gente procurou mostrar alguns aspectos para chamar a atenção, não só com relação à corticoterapia, mas nas infecções que são um pouco mais raras. A gente agradece então a revisão e a apresentação das residentes do serviço, das assistentes, a Michelle e a Luciana, e também a nossa convidada, a Adriana, aqui pela participação. Obrigado a todos aí.